Mas falando então sobre o tema de hoje, que é o esgotamento emocional. Para quem não me conhece ainda, então eu sou o Dair Comin, sou psicólogo e especialista em hipnose clínica, né? E a escolha, né, do tema de hoje, talvez muito por conta da pandemia, é essa questão do esgotamento emocional, que obviamente nesse período ele se ampliou muito mais, né? Exatamente pela realidade ao qual nós fomos jogados. Então o tema ele veio muito por isso. Eu fiz uma enquete aqui no Instagram mesmo, e deu 78% das pessoas com esgotamento emocional. Então, é um número realmente bastante alto de pessoas que estão tendo esse tipo de dificuldade emocional. Então, acho que é um tema que pode ajudar realmente muitas pessoas e que talvez muitos estejam passando por isso nesse momento. Todos aqueles que quiserem estar enviando alguma pergunta, pode fazer também, mas para o final, então eu estarei respondendo as perguntas, se você tiver alguma dúvida específica. Se você quiser compartilhar também o link da live com outras pessoas que também talvez estejam passando por esse tipo de situação. A Vitória aqui também dizendo que ela talvez esteja com esgotamento emocional. Realmente muitas pessoas, né? Um abraço a todo mundo que está entrando agora também, que já está aqui acompanhando. Então, realmente é um número bastante grande de pessoas que estão presentes aqui e que talvez estejam passando por alguma situação nesse sentido. E todas que responderam a enquete, né, mostra que o número é bastante alto. Então, hoje, aqui nessa live, assim, para seguir um pouco em termos de linha, né, de raciocínio, eu vou falar sobre as causas, então, do esgotamento emocional, os sintomas, as consequências, também as soluções, né, para a questão do esgotamento emocional e, no final, então, as perguntas. Então, só para, talvez, para identificar a diferença entre esgotamento mental ou físico e o esgotamento emocional, né? O esgotamento físico, ele tem muito mais a ver, tanto o esgotamento físico ou mental, ele tem muito mais a ver com o cansaço, né? Então, um abraço ainda, o pessoal está chegando aqui, a dona Lucy, que é minha sogra, está chegando, a Viviane, a Edilene também, a cunhada chegando aí, a Lidiane, um abraço, todo mundo que está chegando, um abraço a todos. Então, fazendo essa diferenciação entre o esgotamento mental e o emocional. No mental, está muito mais ligado ao cansaço. Então, de repente, você teve um dia bastante intenso, que você utilizou muito a sua mente para resolver coisas, resolver problemas. Então, você vai ter um esgotamento mental, mas é algo específico. Já o esgotamento emocional, ele está muito mais ligado com uma continuação, né? Quer dizer, é algo que vai acontecendo todos os dias e isso se torna um estresse, né? Então, o esgotamento mental ele é muito mais cansaço, já o emocional está muito mais ligado ao estresse mesmo, de você continuamente viver situações estressantes, situações que te levam ao extremo, digamos assim. Então, só para separar aqui um pouco essa diferenciação, né? Então, aqui tem a Vitória, que está deixando um depoimento. Ela diz que teve Covid, está quase 30 dias, né? E ela ficou com sequelas, uma quentura forte no corpo, como se fosse febre, mas não exatamente, né? Acaba abalando demais o psicológico, porque demora muito para passar. Então, isso realmente acaba conduzindo para um esgotamento emocional pela constância, realmente. Então, é aí que começa a ter esse exaurimento emocional. E entrando já na questão das causas, então, uma das causas principais do esgotamento
emocional são as multitarefas, né? O fato de você ter que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente pensa, digamos assim, antes da pandemia, nós tínhamos um tipo de rotina que normalmente a gente tinha algum certo controle, né, do que acontecia no seu dia a dia. Quer dizer, você vinha fazendo isso já há bastante tempo e a sua mente, obviamente, vai se acostumando com aquele tipo de rotina. E como o nosso cérebro ele prima muito pela economia de energia, então ele costuma repetir protocolos ou repetir padrões. E isso faz com que você fique muito mais tranquilo, economize menos energia e aí com isso você consiga tocar o seu dia a dia sem se exaurir demais, sem se cansar demais. Agora, com a chegada da pandemia, muita coisa mudou, né? Nós não estávamos preparados para realmente lidar com tantas coisas simultâneas, né? Por exemplo, situações de cuidar de filhos, homeschooling, a situação de cuidar de um parente, às vezes doente, todos os medos envolvidos, o trabalho, ter que trabalhar no home office, por exemplo, mais pessoas dentro de casa, então o marido, o esposo, os filhos, todas as preocupações com o externo, a própria preocupação se continuaria trabalhando ou não, as pessoas empreendedoras também com medo de ter que fechar o negócio. Então, tudo isso gera todo um estresse e, obviamente, que te conduz para um esgotamento emocional. E mesmo a questão da alternância de papel também. Quer dizer, antes, se você estava acostumado a um papel específico, como apenas funcionário, por exemplo, de repente você se viu como funcionário, como mãe, como professora, como professor, quer dizer, você começou a fazer inúmeros papéis que você antes não fazia. Então, isso também é uma das causas do esgotamento emocional. E, claro, todo o caos que aconteceu durante todo esse período, né? É o que costuma se chamar de ambiente VUCA, né? Que é um ambiente volátil, incerto, caótico, ambíguo, né? Que é exatamente o tipo de ambiente que a pandemia construiu, né? Ela provocou, né, esse tipo de ambiente e realmente fica muito difícil lidar com um tipo de situação como essa situação que realmente bagunçou muita coisa aí no seu dia a dia. Outra coisa que também pode ser um causador, né? Um abraço a todos que continuam entrando aqui, tem a Sueli, a Gleice, Ruiz, Sou Clau, Melo, Luana, então muita gente ainda chegando aqui na live, obrigado a todos que continuam ainda chegando. Então, continuando com a questão das causas, o julgamento externo é também um dos motivos para se levar ao esgotamento emocional, porque uma coisa é quando você tem a sua rotina muito bem estabelecida e você não tem muito as pessoas julgando aquilo que você está fazendo. Só que com a questão da pandemia, você tinha que, de alguma forma, dar algum tipo de satisfação para o externo, né? E, por vezes, você acabou também abrindo muito a questão da sua própria casa para o externo, por exemplo, fazendo home office, tendo que, de repente, fazer calls, fazer reuniões com vídeos e tudo mais. Então, quer queira, quer não, você cria um ambiente diferente, porque de repente você tem filhos ao fundo, você tem às vezes um choro, uma bagunça, alguma coisa nesse sentido. Então, tem toda essa questão desse receio de como o outro vai olhar para tudo isso e, ao mesmo tempo, também existe essa questão da quarentena possível, né? Cada um teve que fazer a quarentena dentro das suas possibilidades. Algumas pessoas poderiam ficar em casa, outras pessoas tinham que sair de qualquer forma porque precisavam trabalhar e tudo mais. Então, quer queira, quer não, isso faz com que abra espaço para que muitas pessoas julguem esse tipo de comportamento, né? Porque, na verdade, cada um busca
fortalecer ou enfatizar aquilo que cada um pensa, aquilo que cada um faz e acha que o que está fazendo é o certo e que de repente o outro está fazendo errado. Então, cada um tenta validar o seu próprio modelo de mundo, o seu próprio modelo de pensamento, né? Então, na medida que você tem esse olhar externo, que por vezes não é tão positivo, você acaba também ficando muito tenso, estressado, e aí o que pode levar para esse esgotamento, né? Então, esse olhar externo. Outra causa também é o próprio pensamento negativo, né? Porque na medida que nós, desde o início, né, da pandemia, as pessoas tiveram um olhar muito pessimista sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a própria possibilidade da morte em si, né? De como seria o mundo, né, a partir daí, né? Então, como se teria um fim, porque inicialmente a gente pensava que talvez fosse poucos dias, né, 15 dias, 20 dias e tudo voltaria ao normal, só que na verdade já estamos há mais de 6 meses e ainda não se tem tanta visibilidade ainda, né? Então, o pensamento negativo ele permeou desde o início, né, e está muito presente. Então, na medida que você tem esse tipo de pensamento, a tendência é também esse esgotamento emocional, porque você gasta muito mais energia quando você pensa negativo, porque a sua mente ela precisa se estruturar, ela precisa, por vezes, o pensamento negativo ele é recorrente, ele é insistente na nossa mente. Normalmente, quando você tem um pensamento positivo, ele é muito mais suave, muito mais leve, ele traz energia positiva, então é algo que realmente faz muito bem. Já o pensamento negativo, ele faz exatamente o oposto, né? Quer dizer, ele tira a energia de você, é um pensamento que por vezes fica fixo na sua mente, e isso faz com que, obviamente, você gaste muito mais energia, né? Acho que é até interessante fazer essa distinção entre o pessimista e o otimista, né? Porque normalmente o otimista, durante toda a jornada, ele estará bem, né? Digamos, dentro de um processo de uma jornada, talvez no final não dê certo, mas independente de dar certo ou não, o otimista ele passa toda a jornada de bem com a vida, tendo expectativas positivas. E se ele chegar lá no final e por acaso não der certo, ele vai lidar muito melhor com essa frustração, porque ele está muito mais fortalecido durante esse percurso. Já o pessimista, ele passa todo o percurso mal, quer dizer, ele fica tendo pensamentos ruins durante todo o percurso. E quando chegar no final, se der certo, ok, vai surpreendê-lo, ele vai ter um momento de felicidade. Se der errado, vai confirmar realmente o seu pessimismo. Mas o mais importante não é a chegada, o mais importante é todo o percurso, né? Porque a chegada é apenas um momento, já o percurso é toda uma jornada. Então, tão melhor se você for otimista, porque você vai passar a maior parte do tempo, a maior parte da sua vida bem, né? Então, isso é importante ter esse tipo de pensamento. Vou tomar uma água aqui. O pessoal continua chegando aqui ainda, Camila, Edna, a Isabel, a Michele, o pessoal ainda continua chegando. Obrigado ao pessoal que continua ainda aqui acompanhando a live. Continuando então na questão do esgotamento emocional, indo para a parte dos sintomas. Então, um dos sintomas principais é a ansiedade, né? A ansiedade ela está muito presente e mostra realmente. É claro que a ansiedade ela permeia diferentes questões emocionais, mas dentro do esgotamento emocional ela também está presente, muito por conta de que nós temos essa visão de problema e preocupação, né? É importante lembrar que problema é algo que está no presente e, normalmente, ele tem uma solução. Já a preocupação é algo que está no futuro e não tem solução, já que não chegou ainda. Quer dizer, é algo que está no porvir. Então, você precisa estabelecer, ter muito claro dentro de si,
se aquilo que você está vivendo é um problema ou é uma preocupação. Se for um problema, a ideia é buscar uma solução, uma resposta. Já se for uma preocupação, você precisa deixar que o tempo passe para que, se caso se tornar um problema, você resolva, porque na maioria das vezes nem sequer se torna um problema. Então, a ansiedade é essa constante ida para o futuro. Então, quer dizer, a ansiedade ela te sequestra do presente, ela te leva para lugares que, na verdade, não existem. Então, na medida em que você vai para o futuro, e normalmente tem essa ideia de um futuro catastrófico, digamos assim, ou negativo, obviamente que isso gera ainda mais tensão, e na medida que isso se repete, né, gera o esgotamento emocional. Que a gente pode fazer também essa distinção entre dor e sofrimento, né? A diferença de dor e sofrimento é que a dor é uma coisa pontual, né? Então, você tem um corte, por exemplo, né? Se você corta o seu dedo vai doer. Só que, na medida em que você retirar a mão e não deixar mais o corte acontecer, em algum momento ele vai cicatrizar. Só que o sofrimento é o fato de você saber que a faca vai cair no seu dedo e você continua deixando a sua mão ali e todos os dias você recebe um novo corte. Isso se torna o sofrimento. Então, a dor em si não é o problema é o sofrimento, porque a dor você não pode escolher não sentir dor, porque a dor faz parte da vida, faz parte da existência. Já o sofrimento é uma escolha. Né? Você escolhe sofrer na medida em que você permite que a dor se repita todos os dias, mesmo sabendo que vai te causar dor. Então, na medida que você está numa situação que te causa dor e você permanece nesse lugar, isso gera sofrimento. Da mesma forma, o esgotamento emocional. É claro que, por vezes, isso acontece de uma forma inconsciente, nem sempre é algo consciente, nem sempre é algo tão claro no seu dia a dia. Mas, com o tempo, é importante você tentar buscar, fazer essa autoanálise e identificar esses pontos que te trazem dor e que estão te gerando sofrimento. Outro sintoma comum do esgotamento emocional é a própria irritabilidade, né? Quer dizer, na medida em que você vive todo esse caos ao seu redor e você não consegue lidar com essas diferentes situações, a tendência, claro, é que você fique muito mais irritado. E aí as pessoas que estão ao seu redor, as coisas que você costuma fazer no seu dia a dia, acabam tendo um impacto, porque o seu humor, obviamente, ele vai ser afetado. Outro sintoma é o sono. O sono não é reparador, né? Porque a sua mente está tão cheia de coisas, né? Você tem tantos pensamentos, tantas coisas acontecendo simultaneamente, que você não consegue realmente se deitar e se entregar para o sono e ter um sono profundo. Então, por vezes, você acorda pela manhã, mas com essa sensação de não ter dormido e acaba meio que se arrastando pelo dia, né? Porque você não conseguiu ter um sono reparador. Obrigado, pessoal, ainda tá chegando aqui. Tia Vera também está presente. Arilma, Madalena, o pessoal estão chegando. Obrigado para todo mundo que está ainda chegando aqui na live. Outro sintoma é a falta de concentração. Então, naturalmente, você também perde um pouco dessa questão da concentração, porque você não consegue focar, obviamente, a sua atenção com tantas coisas acontecendo ao seu redor. Né? Outro sintoma é o egocentrismo, porque na medida, quando nós entramos nesse modo, digamos assim, de sobrevivência, a tendência é nós nos voltarmos muito mais para si. Então, isso aconteceu, talvez agora um pouco menos, mas lá no começo, né, da pandemia, era muito comum você perceber isso. Né? As pessoas estavam muito mais também ensimesmadas, tentando se salvar, né, digamos assim, ver a melhor forma de resolver as suas questões, e aí a empatia, ela perdeu um pouco o espaço. Né? Então, no dia a dia,
as pessoas ficaram muito mais egocêntricas, e isso é um dos sintomas exatamente desse esgotamento emocional, porque é quase como se tivesse um incêndio na sua casa, né? Quer dizer, você precisa de alguma forma resolver o quanto antes e você não consegue enxergar mais nada ao seu redor, porque é uma questão de sobrevivência realmente, né? Então não é por mal, digamos assim, que a pessoa fica mais egocêntrica nesse momento, é porque realmente ela precisa dar atenção para si, porque é uma questão de sobrevivência. A impaciência é outro sintoma, então as pessoas ficam muito mais impacientes, né? Porque, obviamente, dentro desse esgotamento emocional, sobra muito pouco espaço, né? Para você conseguir realmente dialogar e escutar as pessoas e escutar as dores do outro, né? Na medida em que você está com dor. Então, a impaciência é um dos sintomas. O próprio o humor, né? Você fica muito mais mal-humorado. Isso também é agravado quando você não tem uma boa noite de sono. Então, se agrava ainda mais a questão do mau humor. E também um humor depressivo, né? Não necessariamente você fica em depressão, mas muito mais depressivo, né? Quer dizer, uma coisa por vezes mais pontual. A depressão por vezes é algo já mais profundo realmente, mas o humor fica muito mais depressivo, você fica por vezes sem energia, sem vontade de fazer as coisas, então é um dos sintomas também. Mais gente chegando, a Gi Spadotto, obrigado por acompanhar. Tem aqui a Nune, a Pati, então mais gente chegando aqui na live. Obrigado a todos que continuam ainda chegando e que permanecem aqui acompanhando. Continuando então com os sintomas. Dor no estômago, né? Normalmente, toda vez que você tem qualquer coisa emocional, às vezes você está ansioso, apreensivo, alguma coisa para acontecer, uma entrevista de emprego, enfim, algo que você não se sente tão seguro para fazer, o estômago é uma dos órgãos que realmente o impacto é bastante grande. Então, o nervosismo sempre vai estar afetando e isso pode bagunçar mesmo a questão do funcionamento do intestino, acaba sendo alterado nesse período, né, nesse momento, então acaba sendo um dos sintomas também do esgotamento emocional. A dor de cabeça, né, por vezes também acaba sendo um dos sintomas, acaba sendo muito comum, né, porque obviamente todo digamos, essa carga de demandas que é muito maior do que o normal, acaba trazendo essa questão da dor. Memória também é algo que acaba afetando, né? Porque você não consegue, na medida que você não consegue concentrar, você não consegue ter um sono reparador, que é exatamente o momento em que o cérebro organiza as informações, é natural que você tenha mais dificuldade de lembrar. Então, a memória também é algo que é afetado durante a questão do esgotamento emocional. Mais gente chegando aqui, a Tarsila, um abraço. Outro sintoma, por vezes, é a questão de fugir do próprio enfrentamento, né? Então, na medida em que você está esgotado emocionalmente, quando começam a surgir as dificuldades, os problemas para serem resolvidos, por vezes você acaba até fugindo. Coisas que antes você resolvia até de uma forma tranquila, tinha condições naturais, você fazia parte, né, da sua rotina. De repente, quando você está esgotado emocionalmente, você tem dificuldade de enfrentar os problemas e aí você acaba fugindo. Então, esse também acaba sendo um dos sintomas, né, do esgotamento emocional, é o fato de você não conseguir enfrentar os problemas na medida em que eles acontecem e de repente vai jogando lá para baixo do tapete e não consegue resolver. E também a própria dificuldade de sair de onde você está. Então, a questão da zona de conforto, que por vezes não é exatamente uma zona de conforto, né? É uma zona muito mais no sentido de uma zona conhecida, né? De um ambiente conhecido, mas que por vezes você vai ter muito mais dificuldades de sair desse lugar, mesmo que ele esteja sendo ruim para você, esteja te fazendo mal. Então,
gera uma certa passividade, né, para resolver as coisas. Então, esse também é um dos sintomas do esgotamento emocional. Então, o pessoal continua chegando aqui ainda, a Márcia, a Lia, prima lá do Rio Grande do Sul, um abraço. Muita gente ainda chegando. Agora, entrando um pouco nas soluções, né? Quer dizer, que tipo de soluções nós poderíamos ter em relação ao esgotamento emocional? Criar rotinas é uma dos fatores que ajudam, né? Porque inicialmente, né, talvez vocês lembrem, né, no início da pandemia, a rotina ficou completamente bagunçada, né? Você não tinha mais rotina para nada, algumas pessoas talvez mantiveram a rotina, outras pessoas não, porque de repente não precisavam acordar cedo, não precisavam dormir cedo, não saíam mais de casa, então não tinham essas rotinas de ir para a academia ou fazer uma caminhada, enfim, todas as coisas que faziam parte do seu dia a dia. Isso também gera o esgotamento, porque o nosso cérebro, é importante você ter rotinas, né? Então, para te ajudar quando você já está nesse lugar, né, de esgotamento, é você criar rotinas, porque isso facilita muito, né? Você deixa o seu corpo e a sua mente com uma certa previsibilidade, né? Você começa a mostrar para a sua mente as diretrizes, os caminhos a serem seguidos. Então, você começa a diminuir a tensão. Então, é extremamente importante você criar rotinas no seu dia a dia, seja na hora de dormir, na hora de acordar. Então, independente se você tem ou não hora para um compromisso, né, digamos assim, de manhã, é interessante você acordar no mesmo horário todos os dias, ir dormir no mesmo horário todos os dias, fazer as suas refeições nos mesmos horários. Então, é extremamente importante você criar rotinas, porque isso, digamos assim, ele deixa o seu cérebro muito mais tranquilo, porque você já começa a mostrar previsibilidade, né? O cérebro, ele tem dificuldade de lidar com o imprevisível, com coisas que ele não conhece, com o novo, né? Então, na medida que você cria rotinas, você já começa a enviar informações para a sua mente de que a partir de agora as coisas funcionarão dessa forma. Então, isso gera uma tranquilidade muito maior. O sono também entra, claro, dentro das soluções. Então, realmente procurar estabelecer uma rotina de sono e buscar formas de realmente conseguir esse sono, né, que pode ser, por vezes, a partir da própria rotina, né, de você criar a rotina, estabelecer a rotina e dormir todo dia naquele mesmo horário, isso também já ajuda. Diminuir a questão da ingestão de bebidas alcoólicas, por exemplo, ou até mesmo café, né, no período da noite, principalmente antes de se deitar. De repente você ouvir uma meditação, uma hipnose, enfim, alguma coisa que te ajude aí para estabelecer essa rotina do sono, acaba sendo importante também como solução. Outra é o exercício físico, né? O exercício físico é extremamente importante, porque obviamente o corpo precisa desse movimento, né? A vida, ela tem a ver com o movimento, então todo ser vivo busca o movimento. Então é extremamente importante porque você obviamente libera endorfina, serotonina e todas essas possibilidades de prazer e você rompe, né, faz também com uma certa limpeza física também durante o exercício. Então isso é extremamente importante. A alimentação, claro, a alimentação sempre está dentro das possibilidades saudáveis, né, de uma vida equilibrada, de uma vida balanceada. Então, tão melhor se você puder ter uma alimentação saudável e fazer todas as refeições realmente, né, não ficar pulando refeições. Então, isso ajuda também. E aí o próprio autocuidado, né, eu acho que teve um período aí que por mais que nós estivéssemos ensimesmados em relação a preocupação, né, com o que iria acontecer com a nossa própria vida, mas não teve tanto essa parte do autocuidado, porque estava muito mais ligado à sobrevivência, né? Na sobrevivência você faz o que você pode, né? O que você percebe ali que é possível fazer.
Mas o autocuidado vem muito nesse sentido, né, de você fazer uma terapia, fazer uma meditação, fazer uma yoga, você ter um hobby, né, um pilates. Nós temos aqui a Edilene, aqui, que é fisioterapeuta, que está presente aqui na live. Enfim, os diferentes cuidados, né, que você tem, as mulheres, por exemplo, cuidados com o corpo, com o cabelo, enfim. Então, isso é extremamente importante, você também olhar para si e dar atenção a si, né? Por vezes você está com muitas coisas para fazer, você tem filhos para cuidar, tem o seu trabalho, homeschooling e tudo mais, mas é importante você também, pelo menos, parar em algum momento do dia, você dar atenção para si e ter esse autocuidado. Algo bastante simples também é a própria respiração consciente, né? Por vezes a gente não se dá conta, né, de que simplesmente você parar por alguns segundos, alguns instantes e respirar, perceber a sua respiração de uma forma consciente, isso ajuda muito. Muito pelo fato de que quando você faz isso, você traz a sua atenção para o presente, né? E quando você traz a sua atenção para o presente, normalmente todas as coisas ao seu redor, elas perdem um pouco a importância, né? Então, é uma forma de você se conectar realmente com o presente, é a partir da respiração. E você pode fazer isso em diferentes momentos do seu dia, né? De repente você está percebendo que a coisa não está andando, você não está conseguindo resolver algo, ou você não está conseguindo ter uma ideia para algo. Para por alguns instantes, respira conscientemente, perceba a sua respiração, se puder fazer de repente uma meditação de 5 minutos, 10 minutos, isso ajuda muito também a trazer, né, se trazer para o presente e desacelerar, né, de uma forma geral, e para que você entre numa outra sintonia, né, porque o tempo todo nós estamos dentro de alguma sintonia, né? E se aquela sintonia não está te fazendo bem, a ideia é que você busque uma outra sintonia. E por vezes fazendo essa respiração consciente, uma meditação, você já consegue romper com aquela sintonia que de repente está te trazendo mal-estar ou as coisas não estão fluindo para uma nova sintonia. Uma das coisas também importantes é procurar não assumir problemas que não são seus, né? Porque se você está esgotado emocionalmente, é um momento também de você poder olhar muito mais para si e buscar soluções a partir da sua própria percepção. E por vezes você assumir problemas que não são seus não vão ajudar. De repente você não vai encontrar uma solução, né? Porque de repente, por exemplo, problemas de outras pessoas, elas têm suas próprias formas, né, de resolver os seus próprios problemas e por vezes você vai acabar colocando muita energia nisso e não vai trazer realmente algo positivo. Então, não assumir problemas de outras pessoas ou coisas que não são suas, isso ajuda também a diminuir um pouco esse esgotamento, né? E outra coisa, claro, é lugar comum, mas é a possibilidade de você fazer coisas que te dão prazer. Então, talvez você tinha mais coisas que você gostava de fazer, coisas externas, não está dando para fazer, não deu para fazer nesse período, mas de repente você buscar coisas realmente que te dão prazer, isso realmente faria toda a diferença, né? Pode ser mesmo um exercício, ouvir uma música, fazer uma meditação, passar um tempo sozinho, sozinha. Então, alguma coisa que te dê prazer pode ser interessante, porque isso também é algo que também te conecta muito mais com o presente e vai te ajudar, né, a diminuir um pouco desse esgotamento, ou seja, é algo que vai preencher, né, o seu pote de energia positiva, né, de energia e não digamos, vai diminuir também o ralo, né, que suga a sua energia para que você fique exaurido, exaurida. Então, fazer algo que te dá prazer é extremamente importante. Outra coisa interessante também é, na medida que você olha para o passado, você também precisa enxergar as coisas boas, né? Porque por mais que nesses 6 meses e pouco já, né, que nós estamos de pandemia, aconteceram obviamente muitas coisas ruins, né? Tantas pessoas, né, que
que nós perdemos pessoas próximas ou não, independente disso, né? Quer dizer, o cenário realmente é muito ruim, né? Mas, ao mesmo tempo, dentro das possibilidades, cada um também procurou viver, né, da melhor forma possível e encontrou soluções, né, mesmo em meio a tantas dificuldades, a essas mudanças de rotina, a toda digamos, essas demandas novas, né, que vieram a partir da pandemia, e que você, bem ou mal, você encontrou soluções para isso, você deu um jeito, você, né, buscou soluções. Então é importante você olhar também para esse passado com um olhar um pouco mais otimista. Isso te ajuda também a perceber que você também não fez tudo errado, né? Provavelmente você fez um monte de coisas certas também e procurou, né, alternativas para fazer da melhor forma possível. Então é importante olhar e valorizar também as coisas boas, né, que aconteceram. Outra solução também é o autoconhecimento, você buscar, né, se conhecer de diferentes formas, porque na medida em que você se conhece, você se compreende, né, você entende a forma que você pensa no seu dia a dia. Essa autoconsciência, né, esse autoconhecimento ajuda muito, né, porque você já começa, por vezes, a evitar algumas situações, né, porque você já sabe qual é a consequência daquilo. Então, se autoconhecer é extremamente importante para você não potencializar ainda mais esse esgotamento e a inteligência emocional, né? Buscar nesse autoconhecimento, conhecer suas próprias emoções, conhecer o que instiga as suas emoções, por que você fica com raiva, por que você, o que te deixa nervoso, o que te irrita e, ao mesmo tempo, o que te deixa tranquilo. Então, é importante esse autoconhecimento. E, para finalizar essa parte das soluções, é a conexão com o real. A conexão com o real talvez seja a chave mestra, né, de todas as questões emocionais em termos de equilíbrio, de balanceamento emocional. Porque na medida em que você se conecta com o real, você vê o que realmente está acontecendo, né? E toda vez que você sai do real e a sua mente te leva para outros lugares, independente de qual lugar seja, você sempre sai do seu centro, você sempre, a sua imaginação ela ganha muito mais força, né? O descontrole ganha muito mais força. A conexão com o real, ela te dá muito mais controle, né? Porque é o que você está vendo, é o que você pode tocar, é o que você pode sentir. Então, a conexão com o real é extremamente importante para que você realmente se perceba centrado, né? E você identifique o que realmente está acontecendo e o que realmente está ao seu alcance, né? Você fique muito mais, digamos, essa diferença entre o mapa e o território, né? O mapa, por vezes, ele não é atualizado de uma forma tão rápida quanto o próprio real, né? Às vezes é um mapa que você tem de uma situação passada, de uma outra situação, de um outro relacionamento, de uma outra forma de pensar, de viver a sua vida. E que agora, no presente, você pensa de outra forma. Então, sempre olhe para o real. Olhe para as coisas que estão ao seu redor, para as coisas que realmente você pode tocar, que estão ao seu alcance. Isso ajuda muito a não te tirar do seu centro e não levar a sua mente para outros lugares que, por vezes, não vão te levar a nada, que normalmente vão te levar muito mais para preocupações, para medos, para receios, a toda a questão da ansiedade também. Então, é extremamente importante se conectar com o real e, por vezes, você pode fazer isso de uma forma até em termos de treino, né, para o seu dia a dia, né? Às vezes, sei lá, de repente você está escovando o dente, então você se conecta com a escovação do dente, você está tomando banho, se conecta com o banho, com a água, com os aromas, com o shampoo, com o sabonete, você está comendo, se conecta com o alimento naquele momento. Então, é uma forma de você treinar a sua conexão com o real. Então, você pode fazer isso no seu dia a dia, porque isso vai te trazer, te deixar muito mais presente no seu dia a dia.
Então, é uma das formas de solucionar também essa questão do esgotamento emocional. Continuando aqui, então, obrigado a todo mundo que ainda continua chegando, a Marcele, a Luciane, a cunhada está aí também acompanhando, a MR Aguilera também chegando, então obrigado a todos. Agora eu gostaria de, nesses últimos dias, eu também deixei a possibilidade das pessoas fazerem perguntas, né? Então, algumas pessoas enviaram, né, perguntas, e eu gostaria então de responder agora a esses questionamentos. Se você tiver também alguma pergunta, você pode colocar, e na medida do possível eu vou respondendo também. Então, a primeira pergunta é da Michele, e ela diz: há pessoas que roubam a minha paz, como faço para mudar isso? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para a Michele é que talvez seja interessante mudar o próprio mindset, o ambiente mental, né, a mentalidade, né, mudar a forma de pensar, né, porque ela está falando que outras pessoas estão roubando a paz dela, né? Então, essa mentalidade talvez precise ser mudada, porque isso faz com que você coloque, digamos assim, a responsabilidade no outro, ou a responsabilidade externa. E, na verdade, você precisa trazer a responsabilidade para si. Você precisa ser responsável, porque na medida em que você culpa o outro, você perde o controle e você começa a depender do outro para resolver o seu problema. Então, a primeira coisa realmente é trazer a responsabilidade para si e você fazer novas escolhas, né? Porque aquilo que você traz para dentro de si é uma escolha sua, né? Então, é extremamente importante você começar a trazer a responsabilidade para si e você é que precisa decidir se aquilo vai ser trazido para dentro de si ou vai ficar do lado de fora, né? Você precisa, digamos assim, construir uma redoma de proteção, né? Você precisa se proteger emocionalmente. Isso você faz na medida em que você se percebe responsável pelas coisas que acontecem com você. Então, a ideia é sempre trazer a responsabilidade para si, porque isso faz com que você tenha muito mais controle e você comece a pensar em alternativas para resolver, né? Como eu consigo impedir que essa energia externa chegue até mim? Agora, na medida em que você acha que o outro precisa ser responsável por isso, você nem sequer pensa sobre isso, você nem sequer reflete sobre isso. Então, a ideia de trazer a responsabilidade para si é o primeiro passo para você romper com, digamos assim, essa energia externa, né? Porque na maioria das vezes, realmente, você não consegue fazer nada em relação às outras pessoas, né? Porque as outras pessoas, elas farão o que elas quiserem fazer, né? Você, por vezes, não tem realmente esse controle. Agora, como você vai lidar com aquilo que fazem com você, isso é responsabilidade sua e isso realmente você pode resolver dessa forma. Então, trazendo a responsabilidade para si. Outra pergunta aqui é da Gleice. Quais passos são importantes para evitar uma doença emocional? Então, basicamente, você precisa ter uma vida com algum equilíbrio, né? Ou com algum balanceamento, né? Por vezes, é muito, claro, é muito apregoado, né, essa ideia do equilíbrio, né, de uma vida equilibrada. Mas a bem da verdade é que nem sempre nós realmente conseguimos equilibrar, né? Porque equilíbrio, né, como o próprio nome já diz, é uma certa passividade, né? Você precisa colocar 5 quilos de um lado e 5 quilos de outro, né? E no dia a dia, né, nossa vida, dificilmente a gente vai conseguir ter esse equilíbrio, né? Mas o que nós conseguimos ter é algum tipo de balanceamento. Então,
é você olhar para a sua vida. Talvez em algum momento você vai realmente se dedicar mais ao trabalho, em outro momento você vai se dedicar mais aos filhos, em outro momento vai se dedicar mais à esposa, ao marido, depois outro momento aos amigos, à família mais extensiva. Então você precisa encontrar formas, né, de balancear a sua vida, da mesma forma balancear também as coisas que estejam mais ligadas a você, né? Então, digamos, ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, cuidar da sua mente. Você pode, claro, fazer uma terapia, por exemplo, buscar uma ajuda profissional. Então, a ideia é que você possa, de alguma forma, sempre estar se autoavaliando, se autoestudando, se autoconhecendo, se autorrevisando, né? Você sempre precisa estar olhando mais para dentro de si. Então, essa é uma forma de você evitar, né, de você chegar a uma questão de uma doença emocional, mesmo um esgotamento emocional. É você sempre buscar ter uma vida mais saudável, mais balanceada em todos os ambientes, em todos os setores da sua vida, né? Outra pergunta aqui, enviada pela Andressa, e ela diz: tento e não consigo deixar de pensar negativo. Me ajuda. Então, a ideia, né, do pensamento negativo, até comentei antes, né, do pessimista e do otimista. Então, a ideia é que na medida em que você tem um pensamento negativo, você acaba sendo conduzido, claro, por lugares que você não gostaria de estar. Então, a ideia é que você comece a vivenciar coisas positivas, né? E não fique apenas no mundo das ideias, apenas no pensar, né? Você, na medida em que você se conecta com o real e você começa a identificar as coisas boas da sua vida, tanto em termos de passado, quanto de presente, é claro que sempre haverão coisas interessantes, coisas boas que você já fez ou que você está fazendo. A grande questão é que, por vezes, você perde um pouco esse olhar, né? E você começa a entrar em uma sintonia, por exemplo, negativa, e aí, na medida que você está nessa sintonia negativa, a tendência é que você atraia outros pensamentos que têm a ver com essa sintonia. Então, a ideia é que você possa mudar a sintonia. Toda vez que você perceber que está dentro dessa sintonia negativa, é você fazer algo que rompa esse padrão de sintonia. E isso você pode fazer, como por exemplo, falei anteriormente, de você se conectar com uma respiração consciente, você fazer uma meditação. Se você está em casa, de repente, simplesmente o fato de você se levantar e fazer um suco, por exemplo, tomar um suco, olhar pela janela, pela sacada, pequenas coisas que de repente você pode fazer se conectando, né, com aquele momento, é uma forma de você romper com aquela sintonia daquele pensamento negativo. Porque à medida que você não faz nada, a tendência, claro, é se potencializar ainda mais, né, esse pensamento negativo e essa sintonia. Então a ideia é que você sempre procure quebrar, né, quebrar essa sintonia para que você mude a direção do seu pensamento. Outra pergunta aqui da Eliana, ela diz: o que pode ser feito para um grupo de pessoas mesmo não conhecendo do assunto? A princípio, ela é professora. Talvez, claro, como sugestão, de repente, até mesmo essa live depois vai ficar gravada, de repente poder assistir a essa live juntos e depois comentar. Mas eu acho que o que ela pode fazer, independente disso, ela como professora, de repente com seus alunos, é ouvi-los, né? Você precisa ouvir cada uma dessas pessoas, né? Porque cada uma dessas pessoas, elas têm uma realidade, elas têm um dia a dia, elas têm uma rotina de vida e, por vezes, o que leva o esgotamento emocional para uma pessoa não é o mesmo, né? Não é a mesma sequência que leva para outra pessoa. Então, a ideia é cada um falar e ao mesmo falar, né, da sua situação, da sua rotina, e ao mesmo tempo cada um também trazer
as soluções, né, que tem conseguido perceber aí no dia a dia, de repente pequenas coisas que tem conseguido fazer para tentar, né, driblar de alguma forma esse esgotamento, e aí o próprio grupo ele vai se autoalimentar, digamos assim, tanto com o problema quanto com a solução, né, porque na medida em que existe essa troca, né, de informações, de pareceres, de modos de pensar, de viver, você acaba tendo soluções que talvez você não estava nem imaginando, né? Então, é sempre o velho ditado, né? Quer dizer, mais cabeças pensam melhor do que apenas uma cabeça. Então, na medida em que você leva esse assunto para o grupo, né, para os seus alunos, por exemplo, e debate com eles, deixa eles falarem, deixa eles mesmos trazerem as soluções, você talvez vá conseguir chegar a um denominador aí bem interessante, e cada um com seus pareceres, e talvez todos os alunos vão sair muito mais enriquecidos ao final dessa aula, desse momento, né? O Cavalcante, ele pergunta se tem algum podcast relativo à insônia no período de pandemia. Tem sim, na verdade são sessões, né, sessões de hipnose, tanto no podcast, né, você pode procurar no podcast o Meditos Brasil, no Spotify, por exemplo, e também no próprio canal do YouTube, né, o Meditos Brasil. Então você pode acompanhar por lá, e você tem várias sessões, na verdade tem inúmeras sessões, né, para insônia, e inclusive, né, lembrando que tem o e-book, né, o e-book para o fim da insônia, que você pode acessar, é um e-book gratuito, que ele tem os 7 passos para te levar para um sono mais profundo e reparador. Então você pode entrar na bio mesmo aqui do Instagram, tem o link lá para o meu site, e logo no início da página tem o link para você baixar o e-book. Então por lá você consegue baixar e fazer, entrar nesses 7 passos, que é um e-book interativo, né? Ele tem tanto a parte dos textos, né, dos artigos, tem os vídeos, tem alguns vídeos que eu vou deixando em cada passo, e também as sessões de hipnose específicas, né, para a questão da insônia. Então você pode entrar no site, você vai ter todas essas informações, né, o meditos.com. Incentivo a todos a compartilharem esse conteúdo. Se vocês gostaram do conteúdo, podem compartilhar à vontade. Depois eu vou subir também no IGTV, e talvez também no canal do YouTube, e que pode ser visto também por lá. Então, obrigado a todos que acompanharam até agora. Eu acho que mesmo que estejamos passando, né, por todo esse momento, já se passaram 6 meses, independente de qualquer coisa, cada um viveu da melhor forma possível. Então, acho que deixar uma mensagem positiva aí para todos, né, porque cada um procurou viver essa quarentena da melhor forma possível. Então, acho que também tem que reconhecer, né, todo esse esforço, né, que cada um fez. É claro, se você estiver passando por uma situação realmente mais complicada, mais difícil, busque ajuda profissional. Acho que isso é importante. Então, obrigado a todos e até a próxima. Um abraço.